pessoal, o Instituto Vidas Raras está aqui hoje para entrevistar o Cristiano. O Cristiano é o presidente da ACAN, Associação Carioca de Mucoviscidose, e ele tem uma história muito bacana para contar. Ele tem um filho com fibrose cística e ele criou um grupo de corrida que chama Equipe de Fibra. Equipe de Fibra. Então o Cristiano vai contar um pouco da história para nós, como que aconteceu, por que você teve essa ideia, o que te levou a fazer tudo isso e como que a equipe hoje se compõe, os médicos ajudam, a sociedade, parentes, como que funciona? Obrigado, Regina. Obrigado pelo convite. Muito bom estar falando aqui para o Instituto Vidas Raras. A gente sempre acompanha, né? Vocês têm um pioneirismo aí também, né? Falar com os doentes raros. A gente, na ACAN, também tem procurado bastante contato com outras doenças raras, né? Não ficar limitado só à fibrose cística. Esse projeto, primeiro eu preciso dizer que ele é um projeto do Instituto Unidos pela Vida, né? É um projeto que começou como uma ideia pessoal minha, comecei correndo com a camiseta da associação que eu fazia parte lá em Porto Alegre, ainda, quando eu morava no Rio Grande do Sul ainda. E eu, desde a primeira vez que eu fiz isso, né, que eu participar de uma corrida com a camiseta escrita fibrose cística, eu pensei que isso não podia ser só de uma associação regional, mas devia ser uma coisa que atingisse outras associações, né, fosse uma coisa até além de uma associação específica, né, mas que fosse para todos os pacientes do Brasil. E procurei o Instituto com a ideia e prontamente a Verônica acolheu a ideia, já criamos a logomarca, já criamos o nome e isso então virou um projeto do Instituto para promoção da atividade física como parte do tratamento da doença, tá? Dito isso, assim, como é que começou essa história? Começou com eu correndo uma prova num Dia dos Pais, em 2011, com uma camiseta da associação escrito fibrose cística. No dia seguinte eu acordo para ver o jornal local e tá lá, eu assim, não tinha dado entrevista e tal, mas apareci no destaque, assim, olha só que legal, né? Não paguei nada aqui por esse espaço, não fiz nada para conseguir isso, e eu que levo um tempão para conseguir um espaço para falar de fibrose cística, estou aqui na TV, né? Aparecendo lá com a marca da associação, com o nome fibrose cística aparecendo para a TV. Eu já conhecia outros exemplos, né, de atletas, né, com fibrose cística fora do país e sempre tive essa vontade. Quando eu comecei a fazer a corrida, né, depois de bastante tempo assim, eu parado, eu era uma pessoa que tinha me tornado sedentária e tudo, e por conta até dessa tensão que a gente às vezes tem, né, tudo envolvido com tratamento, a gente acaba também ficando, né, muito envolvido com isso. E procurei a corrida também como uma forma de cuidar melhor da minha saúde, para cuidar melhor do meu filho e, enfim, lidar melhor com as tensões e tudo aquilo. Pensei, bom, vamos fazer isso de uma forma mais estruturada, como a gente vê aí fora. E foi assim, bem gradativamente, que a gente foi, né, fazendo provas aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre. E sempre que a gente participa de uma prova, a gente procura estar falando com as pessoas antes, né? Então as provas geralmente de rua são domingo, né? E a gente procura no sábado estar conversando com as famílias o que é aquilo, para que aquilo serve, como é que hoje, no meio acadêmico mesmo, nos trabalhos científicos, comprovam os benefícios do exercício. Uma coisa que antes era bastante limitada no fibrose cística, sempre foi já, em anos passados também para asma, por exemplo, né? A criança tinha contraindicação, não vai fazer, para não ficar cansado, para não perder peso, e a gente foi vendo que não é assim, não pode ser assim, que é o contrário, você deve incentivar para ter todos aqueles ganhos que nós já temos, né, de controlar, de melhorar a saúde, e tudo para eles ainda mais ainda, né, melhorar a condição cardiorrespiratória, por exemplo, uma pessoa com uma doença crônica respiratória, é um ganho extraordinário, né, numa doença que geralmente as pessoas perdem função pulmonar. Então, quando você vê, é tão bonito assim, né, que a gente vê assim, pacientes com pouco tempo de treinamento, já ganhando função pulmonar e aquilo dando até um empoderamento para elas, um poder para elas, né, que antes elas não tinham, assim, elas se sentiam assim, ano a ano eu vou perdendo aqui função pulmonar, né, que coisa triste e tal, por mais que eu faça o tratamento direitinho, eu consigo ganhar, e a gente vendo isso acontecer. A outra coisa que a gente via, né, um mito, assim, né, que
eles vão perder mais energia, vão perder peso. Ao contrário, eles ganham massa muscular, eles ganham mais apetite, mais ânimo para fazer aquilo, não só pela doença, né? Porque é uma coisa diferente você fazer uma coisa, um tratamento pela doença, né? É para eu não ficar mais doente. Outra coisa é você fazer o tratamento para você ficar mais saudável. Então a gente muda um pouco o jeito de falar também. É um jeito também que a gente achou de divulgar. Porque antes você sabe bem isso, né, como é que é, né? A gente procura os espaços, o que a gente consegue? Consegue um editorial ali na área de saúde, uma notinha, alguma coisa assim. E a gente viu que com esses espaços a gente conseguia chegar a pessoas que não estão olhando para isso, né? Conseguia chegar numa revista de corrida, numa revista de surf, numa revista de... para falar de fibrose cística com pessoas que não conhecem a fibrose cística, que é o que a gente queria desde o começo, mostrar a fibrose cística para as pessoas que não conhecem a fibrose cística. E então foi uma coisa bem bacana, está crescendo, né, ano a ano. A gente já está com, acho que, mais de 300 pessoas, né, no Brasil todo. E fazendo aí as provas, fazendo seminários. Agora a gente acabou de fazer um seminário lá em São Paulo bem bonito, assim, que a gente sempre leva também, né, esse testemunho e a parte técnica, né? Então a gente levou um educador físico, levou um nutricionista, para estar falando mesmo. Sobre tratamento. Quantos pacientes tem aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro a gente está com 330 famílias, pacientes associados. E no território nacional? Você sabe quantos tem? Hoje a gente tem uma estimativa, né, de 4.000 pacientes, só que a gente sabe que a gente tem subdiagnóstico ainda, né? Então a gente estima que esse número seja pelo menos de 10.000 pessoas. O exame do pezinho ajudou bastante? Ajudou bastante, né? Uma conquista aí da Abram, né? Luta muito grande da Abram, lá do Sérgio Sampaio, junto com as associações regionais, para conseguir isso. O programa a gente conseguiu em 2001, mas isso foi sendo progressivamente. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, levou 10 anos, né? Para atingir a fase 3 do programa. E que pena, né? Agora esse ano, com essa crise que a gente está aqui no estado, a gente está com uma dificuldade muito grande na triagem. É quase como se a gente voltasse, né? Esses 6 anos que a gente avançou, voltasse para trás, está batalhando aqui para que volte a ter a qualidade que a gente acha necessária, né, na triagem. Mas sim, avançou bastante, isso melhorou muito os diagnósticos na fibrose cística. A ACAM, por exemplo, dobrou o número de pacientes em 5 anos. 5 anos com isso. Na verdade, a gente percebe que são pacientes que estavam perdidos e que, de repente, acharam um caminho por conta da triagem neonatal. Isso também ajuda, né? Porque no momento que você identifica um bebê, você investiga os irmãos mais velhos, você acha, às vezes, famílias inteiras, né? A triagem é indispensável, né? Então, uma das coisas que a gente briga muito, pede muito para o governo incorporar outras patologias, porque a gente sabe que pode ser um diferencial na vida de muitas famílias. Eu estive vendo que o estado que menos tria, né, nos Estados Unidos, né, o estado, né, cria 49 doenças lá. E aqui a gente está em 6, né? 6. Fora nós temos 2 centros, que é Brasília e outro no Rio de Janeiro, Santa Catarina, que tem uma triagem mais abrangente. Sim. O restante na Patinho 6 e quando faz, né? O Paraná também a gente conheceu lá, fiquei muito impressionado com aquele centro lá, é uma referência, acho, para todo mundo. A gente queria até que aquela excelência se aplicasse aqui, né? E me diz, quais são as perspectivas futuras da ACAM ou até mesmo da fibrose cística no Brasil, porque eu sei que você tem muitas parcerias por todos os estados, vocês fazem um trabalho muito bom em conjunto. E quais são as perspectivas? Então, a gente está falando aí, né, no caso aqui da ACAM, de 28 anos, né, de associação. A gente passou por um período muito difícil, assim, de tudo ainda por se fazer, se estruturar, mas há um tempo atrás a gente fez uma aposta em profissionalizar a associação, né. Aqui na ACAM a gente conseguiu contratar pessoas para estar trabalhando,
E o desafio enorme, você deve conhecer porque eu trabalho no terceiro setor há muito tempo, é manter isso, né? Ainda mais num ano que foi muito difícil, né? Anos, né? Muito difíceis, né? Que a gente tem passado, de manter essa estrutura. Não perder o que a gente conseguiu a duras penas, assim, né? Isso do ponto de vista, assim, da associação. No Brasil, acho que a gente está se estruturando, cada vez tem mais associações regionais. A gente ainda precisa ter mais integração entre elas e desenvolver, e chegar a níveis de desenvolvimento mais iguais, né? Assim, a gente tem associações bem estruturadas já no sul e sudeste, mas muita dificuldade no norte, nordeste e centro-oeste. Isso não é só aqui, não é só para a Fibracística também, mas a gente precisa crescer como um todo, né? Porque tem pacientes que não têm acesso a quase nada, então a gente precisa evoluir nisso. Tem um trabalho sendo feito nisso, então tem que se continuar nisso, né? O tratamento da doença em si está passando por uma mudança muito grande, né? Depois de tanto tempo de pesquisa, o gene da fibrocística foi descoberto em setembro de 89, por isso que se comemora o Dia Mundial da Fibrocística, né, no dia 8 agora. Né? Hoje é o Dia Nacional da Fibrocística no Brasil, dia 8 é o Dia Mundial. Nesse tempo, se investigou muito. A fibrocística talvez seja uma das doenças mais investigadas no mundo, porque ela é monogênica, uma doença assim, meio padrão, assim, né, essa coisa de doença genética. E o que acontece? Ela teve uma evolução muito grande no diagnóstico, no tratamento, e se chegou agora ao ponto de se tratar a causa genética mesmo dela, né? De medicações que mexem na genética do paciente. Só que é aquilo que a gente chama de medicina personalizada, né? São drogas feitas para tipos específicos de mutação, então atendem um número pequeno de pacientes e com isso o valor dessas drogas também é muito alto. Isso é um desafio muito grande para todo o sistema de saúde, não é só para o SUS, é para o sistema de saúde lá na Inglaterra, discutiu muito isso de incorporar, nos Estados Unidos discutiu, no Canadá discutiu, então assim, é uma coisa que está sendo um desafio para os sistemas públicos de saúde. A gente sabe que isso vai ser um desafio aqui também, mas a gente acha que não, depois de esperar tanto tempo, né, ficar de fora disso, uma doença crônica que causa tantos problemas, seria muito ruim. Então a gente vai trabalhar para conseguir trazer esses tratamentos para cá, como a gente trabalhou para conseguir tudo, né, Regina? Assim, eu estava falando esses dias com a Sara Sampaio, ela estava me contando a história das enzimas aqui no Brasil. Assim. Quando eles conheceram as enzimas, eles conheceram fora do Brasil. E aí quando chegaram aqui, conversaram com os médicos, isso é coisa lá do primeiro mundo. E né, o que você fazia? Sentava e via seu filho não ganhar peso, perder peso? Não, eles fizeram o que se espera de qualquer pai. Eles foram buscar isso onde tinha. Foram buscar isso na Argentina, foram buscar isso, né? E então a gente faz as coisas primeiro e tenta regulamentar como dá, né? Como se dá, né? E é claro que a gente tenta, né? E vai fazer de tudo para fazer isso da forma, né? Fazer o registro, fazer a incorporação, mas vai lutar também de todas as formas para isso chegar como tem que chegar, para quem precisa. Para quem precisa. Cris, muito legal. O trabalho de vocês é um trabalho de referência nacional, desde que eu conheci o Sérgio em 2006. Não tenho nada que possa mudar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo, né? Até mesmo do seu trabalho e uma mensagem de pai e de gestor. Minha mensagem é assim, a gente se preocupa às vezes muito com outros aspectos do tratamento. Uma coisa que está bem ao nosso alcance, né? Essa mensagem da equipe de fibra. Estou aqui falando também por causa da equipe de fibra, né? Muito ao nosso alcance, que a gente pode fazer por nós mesmos, que não depende de mais nada, é a gente se exercitar, né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado e o corpo então de uma pessoa com doença crônica menos ainda. Se para a gente faz bem para a pessoa com fibrocística, isso é essencial. Né? Então, se movimentem, façam isso regularmente, pelo menos 30 minutos por dia, aquilo que é a recomendação, e com o acompanhamento de um profissional, né? Do seu fisioterapeuta, do seu educador físico. Bom, isso, se eu der essa mensagem, você aí em casa entender isso, eu já ganhei o meu dia hoje.
E como pessoa que está aqui na Francisco, nas associações, também, em vez de reclamar da sua associação, que a sua associação não faz o que você acha que ela deveria fazer, procure essa associação, fortaleça ela, ajude no que você puder ajudar. Se você não pode ajudar financeiramente, ajude com o trabalho que você possa dar, né? Fortaleça isso, porque por menos que você saiba, tudo que você tem hoje começou um dia com um trabalho de uma associação de pacientes. Então, reconheça isso e procure fazer a sua parte, que você vai ter um retorno para a saúde do seu filho, para a saúde de você, né? Depende disso, nada cai do céu nesse país, né? Nada cai do céu nesse país. Você ontem, né, estava me falando, né, que conseguiu uma conquista que levou 14 anos, né? A regulação é assim no nosso país, né? Então, assim, tenha perseverança, ajude as pessoas que estão procurando ajudar você, que a recompensa vem. Obrigada, Cris. Essa foi uma das nossas gravações, faces, lives, eu não sei como é que o pessoal todo chama, mas a gente quer fazer de novo. Nós vamos ter outra oportunidade, nós vamos fazer o Ibero-Americano agora em outubro. Sim. Vai ser uma excelente oportunidade da gente fazer outras gravações também nesses dias. E eu quero agradecer a todo mundo, a todos, né, que puderam assistir, e convido outros a assistirem a sua fala, que é uma referência para nós. Como eu te digo, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead.